O golpismo é parte da história, da cultura político-social do Brasil. De tempos em tempos aflora em múltiplas frentes. Em um ano, o ataque com agrotóxicos a comunidades rurais cresceu 10%. É a guerra química da porção agro do ogro para expulsar e roubar terras de pobres e miseráveis. No Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar segue atacando reserva indígena em Dourados. E, secundado pelo coro das mídias comerciais, o Banco Central, comandado por Roberto Campos Neto e a Longa-Manos do mercado, por dias apenas assiste o ataque via dólar contra a presidência e o governo de Lula, contra o país. Ferem o país de olho nos alvos, mais dinheiro e 2026. Desde 2022, no governo Bolsonaro, o Banco Central é, aspas, autônomo. Autonomia para, na teoria, blindar o Banco Central contra pressões e conflitos de ordem política e de ordem financeira. Roberto Campos Neto preside o Banco Central há 4 anos. A cena a seguir se deu em 20 de maio de 2022, ano da eleição presidencial. Cena filmada no condomínio Boa Vista, em Porto Feliz, São Paulo. O cenário é a mansão de Roberto Campos Neto, avaliada em 15 milhões. Lá estão Bolsonaro, o general Braga Neto e o empresário símbolo da era Bolsonaro militares, o véi da van. Estão ouvindo Mateus e Cristiano. A dupla sertaneja está cantando música tema para a campanha Bolsonaro 2022. Tertúlia político-musical e, na sequência, outra canção, chamada Maria Passa à Frente. A singela canção prega: Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Até que diante de Bolsonaro, do general Braga Neto e do véi da van, subitamente desponta inesperado cantor, flagrado num discreto sorriso, cantarolando no show particular para Bolsonaro e o general Braga Neto e o véi da van. Uma cena para a história. O presidente do Banco Central, dito autônomo, Roberto Campos, para o presidente que então tinha Lula como adversário, canta: Maria pisa na cabeça da serpente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Fraseado no exato instante em que um dos sertanejos agradece: valeu, nosso presidente, estamos aqui. Vai te enganar, é o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. E descende junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. E descende junto a Jesus. Abençoa nosso presidente. E descende junto a Jesus. Abençoa nosso presidente. E todos aqui. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Essa imagem, tanto quanto ou mais do que argumentos técnicos, reduz a pó a tão festejada autonomia do Banco Central. Ao menos essa autonomia, assim exercida. Cruzadas as agendas, se verifica que em 48 meses, Roberto Campos e Bolsonaro se encontraram ao menos 52 vezes, inclusive em reunião secreta. Com Lula, em 19 meses até setembro, Roberto Campos havia se encontrado apenas uma vez. O presidente do Banco Central foi votar em 2022 trajando a camisa da seleção, a camisa amarela, tornado símbolo militar bolsonaresco. Derrotado Bolsonaro, Campos Neto já pulou para outra canoa.
Depois de um jantar, admitiu o desejo de ser ministro da Fazenda de um eventual e futuro governo Tarcísio de Freitas, o capitão do exército que governa São Paulo. É solar o conflito político do presidente do Banco Central dito autônomo. Os conflitos técnicos, os financeiros, são, claro, para conhecedores do tema. Mas mesmo um leigo percebe que o Banco Central fez a egípcia quando o dólar ultrapassou a casa dos R$6. Parecia não ser com o Banco Central a disparada do dólar. O Banco Central não trocou o real por dólar, nem dólar por real. Tudo bem que o termo swap cambial não tenha chegado aos botecos, às ruas. Estavam todos ocupados, ralando. E também, ninguém é de ferro, atentos à reta final do Brasileirão e na expectativa da glória eterna, enfim, alcançada pelo Botafogo em Buenos Aires. Mas mesmo com tanto ignorar sobre a swap cambial, restou uma desconfiança, se não certezas, e uma pergunta. Onde estão o Banco Central autônomo e seu presidente Roberto Campos Neto? Ainda e sempre pisando na cabeça da serpente? Não faltam pés, bocas e teclas para tanto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, convocou uma rede de televisão e rádio e anunciou o pacote. Pacote para, em parte, entrar em vigor em 2026. Quem ganha até R$5.000 por mês não pagaria imposto de renda. Na real, quem ganha até R$6.980. Para compensar essa perda na arrecadação, foi proposta uma alíquota progressiva. 10% de taxação somente para quem ganha acima de R$1 milhão por ano. E isso, claro, ainda terá que passar pelo Congresso. Mas foi o que bastou para a corrida à cabeça da serpente. Estas temporadas de caça, já vimos e vivemos, têm um ritual. De imediato, editoriais às claras ou disfarçados de notícias caem matando nos jornalões, emissoras, revistas, etc. Porque é preciso fazer as cabeças. Por mais dinheiro, sempre, claro, para os mesmos, e porque tem eleição em 2026. E os acostumados a mandar já têm um pré-candidato. Outro capitão do Exército, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No pacote, classes médias beneficiadas pela isenção do imposto. Mas basta arranjar um economista aqui, outro ali, pensar um argumento, aspas, técnico, dizer que o mercado não gostou e não quer, e pronto. Mesmo o otário, a otária que poderia ter isenção com imposto de renda, embarca. Nem se diga o chamado pobre de direita. Esse, mesmo debaixo das rodas de um caminhão, pensa estar num foguete do Elon Musk. O coro dos editoriais do fim de semana fez lembrar cantora do tempo das nossas avós e mães, Maísa, que cantava algo assim: meu mundo caiu. É fácil jogar o mundo na cabeça da serpente. Bancos, sistema financeiro controlam o noticiário econômico no Brasil. Bancos, sistema financeiro são donos de 6 dos 10 principais meios digitais que informam e analisam economia e finanças no Brasil. Já informou a repórter Denise Godoy na revista Piauí. 79% das consultas nos veículos de economia e negócios são feitas nos portais controlados por instituições financeiras. Os jornalões, revistas e demais vão na onda. Diziam e dizem como devem funcionar governos e o mundo. Muitos já quebraram, outros estão pendurados nos caixas de o mercado. Existem, claro, mas não são comuns as exceções. Por isso, tão altissonantes as vozes dessa entidade una e invisível chamada o mercado, que há dias teve suas e seus porta-vozes embalando a alta do dólar enquanto entoavam qual Maísa: meu mundo caiu. E este mundo aí não caiu, pelo contrário. Os atingidos pela alíquota inicial de 10% seriam uns 100 mil ricos.
100 mil entre 216 milhões de almas. Já os beneficiados para não pagar imposto de renda de 5 mil e um pouco mais seriam 36 milhões de contribuintes, segundo a Unafisco. Mas quando o mercado exprime seus éditos, os súditos obedecem. Não importa que, segundo o IBGE, o desemprego no trimestre seja de 6,2%, a menor taxa da história. E o que tem a dizer o mercado sobre o PIB de 4% ao ano? Hoje, uma raridade no mundo. Arthur Lira, ainda presidente da Câmara, promete para uma porção do pacote celeridade e boa vontade. Mas Lira não quer pressa para a isenção do imposto de renda. Uma coisa de cada vez, avisa o ainda presidente da Câmara. Certamente o presidente da Câmara tem muito a dizer e esclarecer sobre imposto de renda, a começar pelo seu próprio. Rendas. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal acompanhou Flávio Dino e liberou emendas parlamentares, mas com ressalvas, caso a caso, obedecendo a critérios. Tem que ter transparência, saber quem mandou, para quem e para quê e como foi gasto. Não mais o vale tudo. Dino informou, 186 bilhões de reais foram gastos com emendas parlamentares entre 2019 e 2024. E isso, o Congresso que ameaça chantagear para aprovar a isenção do imposto de renda em nome do teto, do equilíbrio fiscal, do arcabouço e do escambau. Hipocrisia, cinismo, corrupção, rendas. E falando em renda, outra perna pôs em pé a dita autonomia do Banco Central. O blindar o Banco Central contra pressões e influência do sistema financeiro. A propósito disso, o deputado Guilherme Boulos entrou com uma ação popular na 2ª Vara Civil em Brasília. Ação contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ação estruturada por advogado que conhece os meandros técnicos. Como visto, uma das motivações para a autonomia do Banco Central já dançou. São solares as ligações de Campos Neto com o projeto político-militar representado por Bolsonaro e pelos militares. Agora a aposta é Tarcísio. Como dito, o outro motivo para a autonomia foi a blindagem contra o setor financeiro e negócios, digamos, heterodoxos. A ação contra Roberto Campos foi proposta na quarta-feira da semana passada. Você viu, ouviu a devida cobertura nas principais mídias comerciais? Não, e nem verá, nem ouvirá. Eduardo Moreira falou longamente no seu ICL. Nassif levou o assunto ao seu GGN. Isso repercutiu nesse circuito e ponto. Caseiro site de buscas, estrondoso silêncio. Inteligência artificial informa que não se mete nisso. Na ação, o advogado Ramon Arnes Coel informa. Em declaração oficial de informações, o senhor Roberto Campos Neto afirma expressamente que sua atuação pública possui conflito de interesses com os bens que integram seu patrimônio, dito pelo presidente do Banco Central e relatado na ação popular. Vislumbro situações de potencial conflito de interesses que envolvem o meu patrimônio e minhas participações societárias ou de cônjuge ou filhos e etc. E diz que adotaria providências para preveni-las ou evitá-las. Roberto Campos informa ao descrever parte de seu patrimônio. Aplicações de renda fixa e conta corrente no Banco Santander, no valor de R$ 55.830.000. E fundos de renda fixa e de ações no país, o Brasil, via corretora CSHG, no valor de R$ 13.236.000. Os ativos de renda fixa estão atrelados ao pagamento de juros, atrelados à taxa Selic. Cada ponto move milhões e milhões. Os juros são definidos pelo Banco Central, que Campos Neto preside até o final deste dezembro. O presidente do Banco Central tem 3 sociedades offshore, sediadas em paraísos fiscais.
nas Bahamas e nas Ilhas Britânicas. Diz Campos Neto, lá estariam, respectivamente, o equivalente a 5,2 milhões de reais, a 19,1 milhões de reais e a 13,5 milhões de reais. Segundo a ação popular, sediadas em paraísos fiscais, cujos alvos, os investimentos totais, também são uma incógnita absoluta. Nebulosos, está dito na ação popular, mas que também se valorizam conforme a cotação do dólar. Esse que ultrapassou os R$6. Tema árido, mas, em resumo, algo que no conjunto da obra torna risível, ingênuo, se falar em autonomia do Banco Central. Esse é o jogo. Nesta terça-feira, no jornal Valor Econômico, os economistas Luiz Gonzaga Beluso e Manfred Beck, sem citar fatos, trataram do delírio dolaresco. O texto começa citando Daniel Defoe, o autor de Robinson Crusoe, que em 1719, num panfleto que pode ser chamado de Anatomia do Beco dos Negócios, discorreu sobre os mercados financeiros, que haviam surgido com a criação do Banco da Inglaterra em 1694. Defoe denuncia o risco de as instituições políticas se tornarem vítimas dos jobbers. Jobbers que Beluso e Beck definem como algo flutuando entre especuladores e agiotas. Disse Defoe há 3 séculos. A capacidade dos jobbers de manipular os preços dos mercados financeiros sugere o risco de lhes atribuir o poder de influenciar todos os interesses da nação. Isso, caros Faria Limers, foi escrito há 305 anos. Nesta terça, no Valor Econômico, Beluso e Beck advertem: qualquer semelhança com os acontecimentos da última semana é mera coincidência. E falando em coincidência, voltemos à cena do condomínio Fazenda Boa Vista. Ao fundo, aquela música do agro, com Roberto Campos Neto cantarolando de forma inteiramente autônoma a canção da campanha eleitoral de Bolsonaro. Ao lado de Bolsonaro, seu candidato a vice, o general Braga Neto, depois golpista como tantos outros militares. Mas tudo isso não deve passar de coincidência. Eles apenas gostam do mesmo gênero musical. O general Braga Neto e o Messias Bolsonaro, como se sabe, agora estão indiciados pelo ensaio da quartelada militar. Foram anos com comandantes ou ex-comandantes ameaçando, fosse em ordens do dia para os quartéis, nos clubes militares, nas entrevistas, nas redes sociais. Anos de pregação golpista escancarada e sem punições. E com autorização dos comandos por 2 meses à frente dos quartéis. Comandantes vendo e ouvindo as tramas. Até os coturnos sabiam de mais esta ação militar para a abolição da democracia AA brasileira. E esse vídeo grotesco da Marinha, grotesco porque uma clara provocação. Marinha, cujo ex-comandante, o almirante Almir Garnier, agora indiciado, embarcou fundo no ensaio, na encenação golpista. Em direção à cabeceira da praia! O navio afundou! Vai fazer o quê? Vai morrer? Não! Vocês verão se acostumar com uma vida de sacrifício. Eu sou o Senhor! Não fique! Senhor! Privilégio? Vem pra Marinha!
13 de dezembro, dia do marinheiro. Agora, uns vazam terem sido os heróis ocultos que enfrentaram os vilões. E outros tentam, custe o que custar, pisar na cabeça dos que enxergam como serpentes, quando são espelhos. Aquele antigo filósofo, inimigo de tantos que nunca o leram, já ensinava há 172 anos, no 18 Brumário de Luís Bonaparte. A história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa.